Meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui. Prazer imenso estar compartilhando com vocês as palavras do Reino dos Céus. Cada dia, cada vez que nos encontramos, Deus nos brinda, nos agracia com um novo tema, um novo assunto. Mas o que é interessante nessas palestras que eu tenho desenvolvido para vocês com a inspiração do Espírito Santo de Deus é que são assuntos pertinentes ao nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Aqui não é nenhuma aula de teologia, aqui não é nenhuma tentativa de mostrar a vocês uma apologia ou uma doutrina, que seja ela de natureza que for. Não, meu irmão, minha irmã. Essas palestras que Deus me inspirou a trazer para o povo dele foi justamente assuntos do nosso cotidiano, nosso dia a dia, porque Jesus, ele não vinha pregar nenhuma doutrina. Jesus andava no meio do povo, no dia a dia, no cotidiano, de acordo com a necessidade de cada um, ele então tinha a palavra certa no momento exato. Então eu peço a Deus todos os dias da minha vida que o Espírito Santo me inspire para que eu tenha sempre um assunto de interesse de vocês e que vai ajudá-los a entender qual é o verdadeiro sentido e o significado da vida para cada um de nós. Amém, meu irmão? Hoje nós vamos falar um tema muito interessante e que é a coisa mais comum que se percebe hoje em todas as raias da sociedade. É no trabalho, é nos estudos, na faculdade, é dentro das igrejas, é onde você vai. Esse problema que nós vamos abordar hoje é uma evidência clara e notável. Chama-se a acepção de pessoas. Pessoas que discriminam umas às outras, pessoas que se acham melhores umas que as outras, pessoas que desfazem, que ofendem e que procuram ignorar os outros como se fossem superiores a eles. Isso denomina-se acepção de pessoas. E Deus tem um parecer sobre este assunto. Abra suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 2, e vamos ler que não se deve fazer acepção de pessoas. Deus nos orienta nesse sentido, da seguinte maneira. Tiago 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: meu irmão, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, da glória, em fazer acepção de pessoas. Se, portanto, entrar em vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui, embaixo do estrado dos meus pés. Ora, meu irmão, minha irmã, diz a palavra de Deus, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomando de perversos pensamentos? Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomando de perverso pensamento? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, herdeiros do reino que ele prometeu àqueles que o amam? Viu, meu irmão? Deus é severo com relação à acepção de pessoas. Ele não aceita, ele não admite que nós discriminemos os nossos irmãos, que nós discriminemos os nossos semelhantes. Deus nos fez todos iguais. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. É verdade. Deus nos fez imagem e semelhança dele. Muitas pessoas até hoje imaginam que essa semelhança seja física. Querem ver Deus como se Deus tivesse o formato de um homem. Nunca ninguém viu Deus. Ninguém sabe qual é a forma de Deus. Jesus era o Verbo, ou seja, o Espírito que desceu à terra e se formou a imagem e semelhança de homem, para que pudesse viver entre nós e participar de todas as nossas alegrias, tristezas e mazelas, e nos ensinar a sermos pessoas cada vez melhores. Também, Deus criou uma variedade de tudo sobre a face da terra. Se assim não fosse, ele não teria criado todos os tipos de variedade de peles. Pessoas negras, pessoas brancas, pessoas de pele vermelha, caso dos índios, mulato, caboclo. Uma variedade infinita. Para quê? Para que nós aprendêssemos a conviver e viver com as diferenças.
Deus também criou uma infinita variedade de tudo sobre a terra. Das aves, dos vegetais, dos minerais. Tudo na vida tem uma variedade infinita. Por que isso? Para que nós desfrutássemos dessa variedade, convivesse com ela e entendesse que as diferenças foram feitas para serem aceitas, para serem absorvidas, para serem colocadas em prática em prol da comunidade, em prol da coletividade. Ora, meu irmão, minha irmã, então se você é o tipo da pessoa que se acha melhor, superior ao teu semelhante, eu acho que está na hora de você dar uma parada e mudar essa tua visão, essa tua ótica, essa tua maneira de achar que a vida é desse jeito. Porque tudo na vida tem o seu devido valor. Deus criou todas as coisas, cada uma com um objetivo. Se você olhar para o céu, são bilhões e milhões de estrelas. Não existem duas estrelas iguais. Cada uma tem sua própria característica e cada uma tem o seu objetivo. Cada uma tem a sua finalidade. Da mesma forma, se Deus fez um homem gigante no passado, se Deus nos deu hoje uma estatura mediana, se Deus permite que o outro nasça com uma estatura menor, se Deus permite que um nasça com olho azul, o outro com olho verde, o outro com olho natural, meu Deus, foi Ele quem criou essas coisas. Isso não foi feito para que nós discriminássemos uns aos outros. Nós precisamos entender que nós estamos nesse mundo para sermos irmãos em Cristo. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. Porque se assim não fosse, tudo na vida é feito como? Com parceria. Você não foi gerado sozinho. Para que você fosse gerado, para que eu estivesse aqui falando e você do outro lado me vendo, me ouvindo, você foi gerado pela união de duas pessoas, um homem e uma mulher, seus pais terrenos. E a vida é assim mesmo, tudo depende de uma parceria, tudo depende de uma ajuda, de um apoio. Nós fomos feitos para vivermos em coletividade. O ser humano não foi feito para viver isolado. Então o que a gente percebe hoje na sociedade moderna? São pessoas que se dividem por grupos sociais, pelaquilo que a pessoa tem, pelo carro que ocupa, pelo carro que dirige, pela casa que mora, pelo bairro em que habita. Ora, meu irmão, minha irmã, desse jeito nós vamos voltar aos primórdios. Vamos ser igual índios, viver em tribos, isolados uns dos outros. Nós não vamos poder nos comunicar uns com os outros dessa maneira. Porque se eu tenho mais cultura do que aquele que não tem cultura, eu não falo com ele, ele não pode pertencer ao meu grupo. Se eu sou rico, eu não posso permitir que um pobre faça parte da minha convivência. Se eu sou inteligente, eu não posso permitir que uma pessoa que tem tido menos privilégio que eu tive, de nascer em berço de ouro, de poder estudar, cursar uma faculdade, ter uma profissão. Meu irmão, isso chama-se acepção de pessoas. Nós não podemos viver dessa maneira, porque desse jeito nós estamos voltando no tempo e no espaço. Nós estamos voltando à era farisaica, à era judaizante, onde somente o judeu circuncidado fazia parte do grupo seleto. Se ele não fosse circuncidado, ele não podia fazer parte daquele grupo. Ora, o que nós temos que circuncidar hoje, meu irmão, é o nosso coração, é a nossa mente, é a nossa concepção, a nossa visão da vida. Nós precisamos sair desse tremedal de lama, desse atraso espiritual, dessa cegueira, dessa coma espiritual, em que nós queremos ver as pessoas de acordo com a nossa visão, com a nossa concepção, com o nosso conceito. Jesus, quando veio à Terra, ele não separou pessoas. Ele vivia no meio das prostitutas, dos ladrões, dos tributários, dos romanos, dos gregos, não importa. Quem quer que viesse a ele, ele atendia. Quem quer que tivesse uma enfermidade, ele curava. Quem quisesse uma palavra de conforto, ele dava. Se nós começarmos a agir dessa maneira, fazendo esse tipo de acepção, de divisão por grupo, por classe social, por classe política, por classe financeira, por classe cultural, por classe teológica, ora, meu irmão, minha irmã, nós estamos, como eu diria, subestimando o sacrifício de Jesus. Porque Jesus, quando foi crucificado na cruz do Calvário, ele não fez aquele sacrifício por um grupo determinado.
Não foi dirigido o sacrifício de Jesus para um grupo, para uma elite, para fulano, para ciclano ou para beltrano. Jesus morreu pelo prol do bem e da salvação de toda a humanidade. Mesmo que nessa humanidade tenham pessoas boas, pessoas más, pessoas injustas. Não importa. Ele foi crucificado para trazer salvação a tudo e a todos indistintamente. Então, não faça acepção de pessoa, não discrimine teu semelhante, não haja dessa maneira, porque você estará andando na contramão da vontade de Deus. E Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas Deus é zeloso com seus preceitos, com seus estatutos e mandamentos. Então eu te digo uma coisa, meu irmão, minha irmã, neste dia, nesta hora em que você está tendo a oportunidade de assistir essa palestra, entenda uma coisa de uma vez por todas, se doe, se dê, porque é dando que se recebe, e tudo que você tem sobre a face da terra, Deus te deu gratuitamente, nunca te cobrou um centavo, nunca te cobrou nada. E você agora, que Deus te abençoou, você conseguiu ser alguém na vida, você vai discriminar aquele que não teve a oportunidade que você teve? E você acha o quê? Que Deus vai ficar satisfeito com isso? Ele vai continuar te abençoando? Ou será que de repente Ele vai fechar a torneira das bênçãos que sobrecaem sobre a tua vida? E você vai lembrar que Deus existe? E você vai querer se arrepender? Meu irmão, minha irmã, tem uma palavra de Deus que nos ensina o seguinte: é melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça. Seja fiel aos preceitos de Deus, seja fiel à tua família, seja fiel à tua esposa, seja fiel aos teus filhos, seja fiel aos teus amigos, seja fiel à sua igreja, ao seu pastor, aos seus amigos, de uma forma em geral. Se doe, se dê, faça que nem Jesus. Jesus só se dava, nunca pediu nada em troca. E hoje, as pessoas, por qualquer motivo, discriminam o seu semelhante. Isso é muito triste, isso é muito feio, isso é muito deprimente. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Não use de ódio, de rancor, de vingança. Use do amor que Deus te deu. Use desse amor para poder trazer pessoas para próximo de você, que venham te admirar, que venham te respeitar e venham querer seguir os teus passos e o teu exemplo. Porque não é pelo que nós falamos que as pessoas nos admiram, e sim pelo nosso caráter, pela nossa atitude, pela nossa postura, por aquilo que nós fazemos, pensamos e agimos. Porque se você proceder da maneira que eu estou te orientando, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza, a tua vida vai mudar, a tua sorte vai mudar. Tudo aquilo que não provém de Deus na tua vida vai cair por terra, porque Ele vai limpar você e vai te deixar branco como a neve. Ele vai endireitar as veredas do teu caminho, Ele vai ajustar os teus passos, Ele vai ser um norte na tua vida, uma bússola que vai guiar você para patamares que você sequer um dia pensou ou imaginou que seria capaz de chegar. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.